continuando o projeto A Rua dos Meus Sonhos, eu, professora Ana Larrúbia, quero conduzir você a conhecer um pouco mais de um artista muito carioca chamado Ivan Cruz. As áreas que a gente vai estar trabalhando, áreas do conhecimento que vamos estar trabalhando nessa aula de hoje, estão voltadas para artes e geometria, também com um pouquinho de língua portuguesa. Vamos lá? Então, vou apresentar para você, nessa terceira parte do projeto A Rua dos Meus Sonhos, aula de artes e geometria, voltada para o terceiro e quarto anos. Nessa terceira parte, a proposta é desenhar e sonhar. Então, vou convidar você a experimentar olhar pela janela da sua casa. Eu vou convidar você a observar os tipos de ruas existentes, as formas diferentes de retratar a rua através do desenho, através de pintura. E depois a gente vai ter uma experiência única de aprender a ver com Ivan Cruz. A gente tem lá a biografia e algumas obras desse artista plástico bem carioca. E por fim, a atividade de convidar você a desenhar a rua dos seus sonhos. Vamos lá? E para começar, eu quero que você se prepare para aguçar o seu olhar, despertando a imaginação e as emoções. Bora experimentar? Nessa primeira proposta, eu quero que você olhe pela sua janela, pela janela da sua casa. O que você vê? Preste bem atenção nos movimentos da rua, nas pessoas que estão na rua, na paisagem que você vê, no tipo de rua que você vê, nas construções que você vê nessa rua, se há alguma coisa da natureza, alguma árvore, algum canteiro, ou se não há. Eu quero que você preste bem atenção no que você vê quando olha da janela da sua casa. Agora, baseado no que você viu, eu quero que você tente identificar. A sua rua é larga como uma estrada? Ou é estreita como um beco? Ou ainda, a largura dela é uma largura mais comum, mediana? Agora eu quero que você experimente viajar na sua imaginação com base nessa pergunta que eu te faço. Você mudaria algo na sua rua? Sua rua é agitada, é calma, é barulhenta, é movimentada, não é? Existe alguma coisa que te incomode? Alguma coisa que você mudaria? Alguma coisa que tenha a ver, pode ser alguma coisa que tenha a ver com o aspecto da rua, com a movimentação da rua. A sua rua é limpa, a sua rua é vazia, é cheia, enfim. O que você mudaria na sua rua? Agora o convite é também um preparo para você começar a pensar em desenhar a rua dos seus sonhos. Vamos olhar os traços desses desenhos? Uma rua sendo olhada meio que de lado, né? Então eu vejo apenas uma lateral da rua, uma rua sendo olhada de frente, uma rua sendo olhada um pouquinho mais distante, talvez um pouco mais acima, né? Dependendo do ângulo que eu vejo a rua, eu posso ter uma forma de desenhar essa rua. Agora, a nossa viagem de observação vai ser concentrada nas cenas e nas cores. Nós vamos ver algumas paisagens de entradas de alguns lugares, de praças,
e a gente vai prestar atenção nessas cenas. Na primeira cena, a gente vê uma praça com crianças, com árvores, com passarinhos, não é? Espaço bem colorido, flores. Essa é uma praça que ela tem uma escolha de cores bem alegre, bem divertida e bem voltada para o público infantil. Um espaço bem gostoso, gramado. No outro espaço, que também é gramado, a segunda imagem, mais acima, a gente vê também um parque, uma praça, mas ela parece estar vazia. Talvez perto do mar, talvez dentro de algum condomínio, talvez no centro de algum bairro. Parece uma praça, mas uma praça que não tem movimento. Mas tem lá a natureza, as cores do céu, muito vivas, muito evidentes, né? Um céu bem azul, as árvores, muitas árvores, coqueiros. Na terceira e última cena, aqui embaixo, a gente tem uma rua, parece ser entrada para algum lugar, né? Pode ser também uma espécie de praça dentro de algum condomínio. Mas é um local que tem um céu bem azul também, tem uma vegetação bem bonita, tem adulto passando, né? E aí tem algumas escolhas, os autores fizeram algumas escolhas para essas cenas e para as cores. Vamos nos inspirando para a gente poder desenhar a nossa Rua dos Sonhos. Agora, nessa parte de preparo para desenhar a Rua dos Meus Sonhos, eu estou vendo aqui uma paisagem um pouquinho mais rural, uma paisagem do campo. Tem casas, mas não são casas muito próximas umas às outras, tem muito verde, tem cerca, parece mais uma paisagem rural. A segunda imagem, eu estou vendo a imagem de vários grupinhos de crianças brincando. Não tem uma paisagem específica, a gente supõe que eles estão em algum quintal, em alguma rua, num espaço aberto. E nessa outra paisagem, nessa outra cena, eu vejo aqui um local próximo provavelmente a uma praça e me parece que há uma festa, né? Me parece que é uma festa junina. A gente tem ali as bandeirinhas, balão, né? E a gente olhando a cena, me parece ser uma cena de festa junina. Então, para escolher desenhar a Rua dos Meus Sonhos, ela pode ter uma paisagem mais rural, mais do campo, pode ser inspirada numa paisagem mais do campo, pode ser mesmo a partir de algum espaço, de alguma praça com brincadeiras, ou pode ser também um canto da rua onde se tenha festas. E a partir daí eu estou me inspirando para desenhar a Rua dos Meus Sonhos. Agora a gente vai conhecer um artista muito carioca, nascido no Rio de Janeiro. O nome dele é Ivan Cruz. Ivan Cruz, ele desenha há muitos anos paisagens em ruas, retratando brincadeiras infantis. Nessa paisagem, por exemplo, que é um trabalho, uma das obras do Ivan Cruz, a gente tem várias brincadeiras. No começo do ano, a gente preparou uma lista de brincadeiras baseada nos desenhos que Ivan Cruz produziu. Veja, alguns desses desenhos estão listados, né, numa lista que a gente começou a produzir no começo do ano de brincadeiras na nossa sala. Veja, nós temos aqui a brincadeira de amarelinha, nós temos a brincadeira de pipa, nós temos a brincadeira de roda, nós temos a brincadeira de bolinha de gude, nós temos uma criança brincando de barquinhos de papel, temos outra aqui brincando de bambolê, outro brincando de carrinho de cavalinho de pau, outra brincando de pular corda, o outro brincando de perna de pau, enfim, brincando de peão. São muitas as brincadeiras, né? Amarelinha, outro brincando de balão, brincadeira de pé de lata, né? São muitas brincadeiras aqui retratadas, né? Outro fazendo
aviãozinho de papel aqui mais no canto. São muitas as brincadeiras. Ivan Cruz retrata essas brincadeiras há muitos anos. É um artista que pode nos inspirar para a gente desenhar a rua dos nossos sonhos. Agora eu convido você a conhecer um pouquinho mais sobre a vida e as obras de Ivan Cruz, olhando a rua e as brincadeiras com os olhos de Ivan Cruz. Quem foi Ivan Cruz? A gente está aqui com uma breve biografia, um histórico breve da vida desse artista. Vamos conhecer um pouco da vida e das obras do artista carioca Ivan Cruz? Ivan Cruz é um carioca nascido em 1947 e, ao que tudo indica, ele foi uma criança feliz. Sua infância foi vivida brincando nas ruas de Vigário Geral e Penha Circular. Até viveu parte da sua vida adulta como advogado, mas mesmo assim sempre tinha a arte como sua grande motivação. Mas foi em 1990 que as artes plásticas se tornaram sua principal atividade. Ele começou a série que intitulou como Brincadeiras de Criança, retratando nas telas as cenas do seu tempo de infância. Não demorou muito, essa série se tornou-se um projeto que contempla a arte e a educação lado a lado. Muitas de suas obras são apreciadas e estudadas nas salas de aulas e estão presentes em livros didáticos e paradidáticos em mais de 50 diferentes editoras. Essa temática, além de rica em muitos sentidos, resgata as brincadeiras mais antigas, onde o contato humano era tão presente. Um tema necessário na vida de nossas crianças, hoje tão envolvidas desde muito cedo com a internet e um universo mais passivo e distante do contato pessoal e presencial. Ao observarmos as obras desse artista incrível, logo nos deparamos com as cores vivas e a presença constante das brincadeiras infantis. Segundo ele, a sua pintura retrata a sua própria infância nas ruas de Vigário Geral. Em breve nós vamos nos aprofundar, vamos estudar a biografia desse artista de modo mais detalhado. Gostou de conhecer um pouquinho sobre Ivan Cruz? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho de Ivan Cruz, as obras produzidas por ele. Agora, eu te convido a observar a releitura que alguns alunos fizeram das obras de Ivan Cruz. Vamos lá? Nessa primeira imagem, a gente tem uma dupla de alunos brincando, uma dupla de crianças brincando de peão. Veja o capricho da margem dos quadros, né? Como se fossem quadros. Eles produziram realmente imitando o quadro, com essa margem amarelinha ladeando a folha. Na segunda produção, a gente tem aí uma dupla também de crianças brincando de barquinhos de papel, né? A cena está também inspirada na obra de Ivan Cruz, né? E aí a gente vê o capricho, né? As cores vivas usadas, né? O céu, o chão, né? O sol ali. E a gente também vê a margem também da produção do quadro, né? Agora, essa terceira obra reproduz duas crianças brincando de amarelinha. E a gente também tem ali, na verdade, uma criança está brincando de amarelinha e outra está soltando pipa, né? Uma reprodução bem interessante, né? Bem produzida de uma criança, que é uma releitura dessa obra de Ivan Cruz. Nessa brincadeira aqui, a gente tem aqui uma dupla de crianças fazendo uma brincadeira de pega-pega, né? E no quinto trabalho dessa página, a gente tem também duas crianças, né? Uma brincando de amarelinha e outra que também parece estar brincando de soltar pipa, né? São releituras muito inspiradoras, né? Eu quero que você se inspire bastante para você poder criar a sua própria obra.
Agora nós temos um quarteto de obras, também com releitura das obras de Van Cruz. Nós vemos ali, na primeira imagem, 3 crianças brincando de jogo de bola. A gente percebe que é um campo, né? Tem umas casinhas ao fundo e eles estão brincando nesse campo de jogo de bola. Nesse segundo quadro, a gente percebe as 2 crianças brincando de um jogo chamado marimba. Olha, uma pedrinha na ponta do barbante e 2 crianças se jogando um barbante sobre o outro, né? A gente também tem no quarto quadro umas crianças brincando. E aí a dúvida é se elas estão brincando de bola de gude ou se elas estão produzindo o barquinho de papel, né? Uma releitura bem interessante. Preste atenção nas cores do chão, nas cores do céu, nessa linha marcada do céu. E aí, justamente nessa linha onde se marca o começo do céu, tem lá o começo também do chão das casas, o sol. E mais uma vez, essa margem amarela em cada um dos quadros. O último quadro é o quadro que apresenta 2 crianças brincando de bolha de sabão. Olha que interessante, viu? Então essas são as releituras de obras de Van Cruz para inspirar você a fazer a sua própria criação. Agora nós vamos ao desafio da nossa aula. E o desafio da nossa aula é: agora que você já viu e observou bem alguns dos desenhos de ruas diversas, faça o seu desenho. Desenhe a rua dos seus sonhos e ela será a sua rua, porque foi criada por você. Então capriche. Inspire-se na letra e no vídeo da música Vem Brincar na Rua, nas pinturas de Van Cruz, nos desenhos que você viu por aqui e por aí. Use sua imaginação. Agora, mãos à obra. Vamos criar o desenho da nossa rua, da rua dos nossos sonhos. Realize com bastante capricho as atividades e até a próxima aula, viu?